Vamos abrir as Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículo 20, e a gente vai ler daí para frente. Eu estava dizendo que hoje pela manhã a gente estava falando sobre a centralidade de Cristo em nossas vidas. Nós dissemos hoje pela manhã que falar de maturidade é falar de conhecer Jesus. Maturidade nada mais é do que conhecer Jesus. Eu cheguei num ponto da minha vida, não é? Que o meu interesse é conhecer Jesus. Antigamente eu tinha muito essa ideia de Deus, né? De chegar a Deus. Na verdade, você não chega a Deus. Deus ele não tem como chegar a Deus. Nós somos humanos, nós somos fracos, né? E Deus ele é transcendente, ele é inatingível. Mas ele se revelou, ele enviou o seu próprio Filho, e o Filho de Deus ele é a imagem de Deus nesse mundo. Então, quem conhece Jesus vai conhecer Deus. Jesus ele disse isso para Filipe, quando Filipe pediu para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Filipe disse, eu não tenho outra coisa para mostrar a não ser eu mesmo. Se você me conhecer, você vai conhecer o Pai. Então a gente pode dizer que a maturidade cristã nada mais é do que conhecer Jesus. Você vai conhecendo Jesus, e à medida que vai conhecendo Jesus, você vai crescendo em maturidade. Tá certo? E como é que conhece Jesus? Não tem outro jeito de conhecer Jesus, a não ser pela palavra de Deus. Não é? Então, quem não gosta de ler, não precisa ler. Não gosto de ler nada. Então, não leia nada, mas leia a Bíblia. Tá certo? Mesmo quem não gosta. É que nem comer, né? Eu não gosto de comer nada. Mas tem que comer alguma coisa. Pelo amor de Deus, não é isso ou não? Eu não como nada. Não é que não come nada. Ele não come, de repente, o que é bom. Né? Geralmente, quem fala que não come nada é porque não come o que é bom. Mas mesmo que você não coma nada mesmo, mas alguma coisa, você vai ter que comer arroz e feijão, pelo menos, né? Ou só o feijão, não sei, ou só o arroz, mas alguma coisa você tem que comer. Então, alguma coisa você tem que ler. A palavra de Deus. Ela é fundamental para a tua vida, porque por ela nós conhecemos o Senhor Jesus. E você conhece o Senhor Jesus não só no Novo Testamento, você também conhece o Senhor Jesus no Velho Testamento. Quando você abre o Velho Testamento, você vê Jesus lá. Então, se você tem uma dúvida, eu até vou dar uma dica bem bacana para você. Se você tiver uma dúvida no Velho Testamento que você não entende, pensa em Cristo. Cristo ele é a resposta para as suas dúvidas do Antigo Testamento. É bem bacana pensar assim. Comigo funciona, né, em todas as vezes. É bem bacana. Você vê uma coisa, não estou entendendo isso, a resposta é Cristo. Joga Cristo ali na equação e você vai ver que tudo começa a dar certo. Cristo é a resposta para todas as perguntas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história como um todo, de nossa própria vida. Ele é o centro. Eu quero falar um pouco mais sobre a centralidade de Cristo, hoje aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 20. E depois a gente vai ler o capítulo 3, tá? O capítulo 2, desculpa, eu falei o primeiro, né? Mas é o capítulo 2, versículo 20. E depois a gente vai ler o 3. Ele fala assim, no 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? E no 3 ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Amém? O cristão é uma pessoa renovada. E ele tem uma situação nova, uma posição nova. Ele é uma pessoa nova. A gente precisa entender isso para a gente poder entender a vida cristã. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso na classe. Se ser santo é um estar santo ou ser santo. E uma coisa que nós vimos é que qualquer que seja a resposta, é preciso entender que nós somos pessoas novas. Algo mudou em nós e nós somos pessoas completamente renovadas por Deus. Temos uma vida nova em todos os sentidos. E principalmente, talvez esse seja o maior sentido em que nós somos novos, é que nós mudamos em nosso relacionamento com Jesus Cristo. Antes de conhecer a Deus, ou antes de aceitar a Jesus em nossas vidas, nós tínhamos um tipo de relação com Jesus que não tem hoje. Hoje é diferente. É um outro tipo de relação.
Nesse texto, Paulo mostra como é que funciona isso. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Ou seja, ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E aí Paulo mostra que a partir de então, a nossa vida passa a ter um epicentro, passa a ter um foco. E o foco de nossa vida passa a ser Cristo. Eu até posso dizer que a gente define aquele que é cristão, porque o cristão ele tem como foco de sua vida Cristo. Ele há de pensar em Cristo, viver Cristo, respirar Cristo. Ele não consegue parar de pensar em Cristo. Cristo, de repente, se torna uma espécie de obsessão para ele, e Cristo, então, se torna o centro a partir do qual tudo gira, tudo se move em Cristo e através de Cristo. Isso é o que define, provavelmente, seria o foco da vida de um cristão. E Paulo, nesse texto, tentou mostrar exatamente isso, que agora a nossa vida ela é centralizada em Cristo. Ele usa expressões como, morrestes com Cristo, fostes ressuscitados com Cristo, nossa vida está escondida em Cristo, Cristo é nossa vida e nós seremos manifestados com Cristo. Eu não tirei essas frases do nada, essas frases estão no texto que nós acabamos de ler, e observem como em todo momento Paulo está centralizando Cristo, e Cristo, portanto, ele é o foco de nossas vidas. O que aconteceu? O que aconteceu com Cristo? Ele morreu e ele ressuscitou, e é isso que Paulo quer dizer, aconteceu também conosco. Assim como ele morreu, nós também morremos para uma vida velha, antiga. E quando Cristo ressuscitou, vocês sabem que ele ficou 3 dias morto, não é? E aí no final de 3 dias ele então ressuscita, ou no início do 3º dia ele ressuscita, e quando ele ressuscitou, quer dizer, quando ele voltou da morte, onde quer que, não sei para onde vão os mortos, mas Cristo estava naquele lugar, o lugar dos mortos, mas quando Jesus Cristo voltou da morte, de alguma forma nós também voltamos com Ele. Quando aceitamos Cristo, é como se nós fôssemos incorporados nessa história, uma história de morte e de ressurreição, a própria morte e ressurreição de Jesus. Então Paulo vai mostrar como é que a partir dessa história, Cristo é centralizado em nós. Vamos ver um ponto de cada vez. Primeiro, Paulo diz que nós morremos com Cristo. Ele falou isso aqui no versículo 20, que acabamos de ler. Ele diz no 2:20, se morrestes com Cristo. E o que ele quer dizer com essa expressão? Nós morremos com Cristo. O que ele quer dizer é, se Cristo morreu, nós também morremos. De alguma forma, é como se quando aceitamos a Jesus, nós fôssemos injetados em Jesus. Fôssemos colocados nele. E de alguma maneira, no momento em que nós somos colocados nele, de uma maneira espiritual, falando espiritualmente, é como se fôssemos colocados exatamente no momento em que ele estava morrendo. E quando ele morreu, nós estávamos nele, então nós morremos também com ele. O que Paulo está dizendo é que no momento de nossa conversão, houve uma mudança radical em nossas vidas, e o responsável por essa mudança é Cristo. Nós morremos. Morremos para o quê? Nós morremos para o pecado, diz a Bíblia. O pecado já não é mais aquilo que nos atrai. A gente tem uma discussão, essa história que Paulo fala em Romanos, porque salvação pela graça, quer dizer que eu posso pecar? Essa é uma das acusações que os católicos fazem contra os protestantes. Se somos salvos pela graça, podemos pecar. Mas o problema é que nós somos a Cristo exatamente porque estávamos fugindo do pecado. E quando encontramos Cristo, encontramos uma solução definitiva para o pecado, e a solução foi realmente nos aliarmos a Cristo, nos ligarmos a Ele. E o que aconteceu quando nos ligamos a Cristo? Nós encontramos em Cristo o princípio da própria vida. Cristo é a nossa própria vida. Quando morremos com Ele, nós encontramos a vida. Porque Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo nós encontramos a vida. A palavra diz, a alma que pecar, esta morrerá. E a morte aqui, ela é a morte do nosso próprio corpo e da nossa alma. Mas quando encontramos Cristo, nós encontramos a vida. Nós morremos com Ele para a própria morte. Cristo não é apenas a morte da vida, mas é a morte da própria morte. Então, quem está ligado com Cristo, encontrou a própria vida. No momento
em que nós nos aliamos a Ele, nós encontramos a vida nele. Morremos, portanto, com Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo. No capítulo 3, verso 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que Paulo quer dizer com a expressão somos ressuscitados com Cristo? O que Paulo quer dizer é que agora o Espírito Santo que ressuscitou Cristo, ele também opera em nossas vidas e faz conosco o mesmo que fez em Cristo. Como foi que Cristo ressuscitou? Eu não sei o que acontece quando a gente morre, mas eu tenho uma ideia. O que acontece é aquele princípio de vida que nós temos, ele sai de nós, não é isso? Eu acho que é isso que acontece na hora que a gente morre. Tem uma coisa que me mantém vivo, eu não sei exatamente o que é, e na verdade ninguém sabe o que é, mas há um princípio dentro de nós que mantém a gente vivo. E aí quando a gente morre, esse princípio de vida sai de nós. Simplesmente, quando ele nos deixa, em algum momento, então, nós deixamos de viver. Isso pode acontecer quando a gente fica muito velho, mas pode acontecer se você ficar muito doente. Ou se você sofrer um acidente muito forte, muito definitivo, isso pode acontecer com você. Eu não sei, o que sai de nós? Sai de nós o que a Bíblia chama de o nosso espírito. Todos nós temos um espírito, e esse espírito nos deixa e o nosso corpo, então, falece. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus tinha um espírito e o espírito dele o deixou. Ele apanhou muito, né? Foi pendurado em uma cruz e recebeu muitos. Foi torturado até um extremo e o seu corpo então faleceu. O espírito de Jesus o deixou. Mas o espírito de Jesus é diferente do nosso. Porque o meu espírito é meu. Eu posso chamá-lo de Eliseu, que é o meu nome. Esse é o meu espírito. Mas qual é o Espírito de Jesus? O Espírito de Jesus não se chama Jesus. O Espírito de Jesus tem nome, porque ele é o próprio Deus. E Deus, ele tem o seu próprio Espírito. Ele é diferente de mim, né? Que o meu Espírito se chama Eliseu. O Espírito de Deus, ele é uma entidade à parte. E na Bíblia tem nome e endereço. Ele se chama Espírito Santo. Então o Espírito que movia Jesus era o Espírito Santo. O Espírito Santo era o princípio vital de Jesus. A vida de Jesus não era simplesmente ativada por um espírito que alimenta corpos, né? Como todos nós temos um espírito que alimenta corpo. O Espírito de Jesus era muito mais do que isso. Ele tinha o Espírito Santo habitando nele. Então o que deixa Jesus, no momento em que ele morre, é o próprio Espírito Santo. E ele fica numa tumba escura e fria, e depois de 3 dias em que ele está morto, o Espírito de Jesus... E aí o Espírito de Jesus é bem diferente do meu e do seu, porque o seu Espírito vai e você não pode fazer nada em relação a isso. Mas o Espírito de Jesus tem vontade própria, porque é o Espírito Santo. E o Espírito sai de Jesus, mas fica observando aquela cena. E ele para, pensa e diz, bem, agora eu vou voltar. Porque o Espírito de Jesus pode fazer isso. Aliás, só ele pode fazer isso. E o Espírito Santo então volta ao túmulo. Aquele túmulo de onde ele saiu, ele volta e quando ele volta ao túmulo, o corpo de Jesus ganha uma nova vida. Uma nova vida. Uma vida impressionante, diferente, marcada por outro tipo de dinâmica. Por exemplo, Jesus, os discípulos estão num lugar fechado e Jesus aparece entre eles. Como é que ele podia fazer isso? É que a vida dele era outra, era nova, era uma outra qualidade de vida. O Espírito Santo deu isso a ele, deu uma vida nova. Jesus agora não podia mais apanhar de ninguém. Agora ninguém mais podia fazer o que fizeram antes, né? Açoitá-lo, colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. Isso já não é mais possível, porque sua vida é nova. Agora ele volta com uma dignidade diferente. Agora Jesus é o que a gente poderia chamar de um Jesus eterno. Ele tem uma vida nova, dinamizada pelo próprio Espírito Santo que agora habita nele. É a própria vida de Jesus. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. No momento em que somos ressuscitados, o mesmo Espírito que ressuscita Jesus, e que somos ressuscitados para essa nova vida, a vida com Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é Ele mesmo que nos deu essa nova vida. É como se Ele entrasse em nós, e no momento em que Ele entra em nós, Ele infunde em nós essa nova vida. Nós recebemos, portanto, uma vida totalmente diferente, a vida do Espírito Santo.
É a vida eterna. É por isso que Jesus diz, aquele que crê em mim já tem a vida eterna. O que significa já tem a vida eterna? Ele tem em si o Espírito, o princípio vital. O que vai, por exemplo, vai fazer você se manter vivo na eternidade? Lá no céu, por exemplo, né? Você vai estar vivo, andando, abraçando as pessoas. O que te mantém vivo lá? Qual é o princípio vital na eternidade? É o Espírito Santo que habita em nós. É isso que Deus está dizendo. Ele já está com você. Precisa mudar o corpo, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas o princípio vital já existe. Você já tem a vida eterna. É a mesma vida que você vai viver lá. Isso foi colocado em nós no momento em que aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas. Somos, portanto, ressuscitados com Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele nos ressuscita. Porque onde o Espírito está, falávamos isso hoje pela manhã na classe, não é? O Espírito Santo, ele é um Espírito de vida. E aonde o Espírito Santo está, não pode haver morte. É inconcebível o ambiente onde o Espírito Santo está não ter vida. Isso não é possível. Por exemplo, quando Deus fez o homem era um pó da terra, diz a palavra. O homem era morto, não tinha nada. O pó é um pouco de terra que não tem vida. Não nasce nada naquela terra. Mas quando Deus sopra, e o sopro de Deus é o seu próprio Espírito. Aliás, a palavra sopro é a palavra pneuma. De onde vem a nossa palavra pneu, eu já falei sobre isso, né? E a palavra pneuma é exatamente a palavra bíblica que traduz a palavra espírito. E pneuma significa exatamente sopro. Sopro. Então, quando Deus sopra no pó, o pó ganha vida. Como é que pó ganha vida? Aonde Deus soprar o Espírito, vai ter vida. Não importa. Se Ele soprar em qualquer lugar, aquilo vai ganhar vida. Porque o Espírito é vida. É a dinâmica do Espírito. É exatamente o princípio do Espírito. Ele é vital. Ele é vida. Então, aonde Ele está, existe vida. É impossível haver uma vida que tenha o Espírito Santo e não ter vida. As coisas estarem um princípio de morte, de destruição. Isso não tem a ver com o Espírito Santo. Não é a obra dele. E o Espírito não precisa fazer nada. Ele só precisa estar lá. É o seu próprio princípio. O Espírito, para vocês terem uma ideia, é a própria vida de Deus. Como é que uma coisa pode ser a vida de Deus? Eu fico pensando, né? Eu, para viver, preciso comer. Assim como você, preciso me alimentar, preciso beber água. Preciso descansar, não é isso que você faz? Pois é, o que Deus precisa fazer para continuar vivo? Ele só precisa ter em si o seu princípio vital, é o Espírito Santo. O Espírito é a própria vida de Deus. Então, esse mesmo Espírito, e é isso, e aí está o segredo, o mesmo Espírito é o que é colocado em nós. Quando o Espírito é colocado em nós, nós recebemos a vida de Deus. Aquele que recebe Jesus como Senhor de suas vidas, ganha a própria vida de Deus. Nós somos ressuscitados, disse Paulo, ressuscitados com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e em terceiro lugar, Paulo diz, nós temos ou fomos colocados agora numa nova relação com Cristo. Qual é essa relação que nós temos com Cristo? Paulo fala dessa relação de 3 formas. Primeiro, no versículo 1, ele diz, buscai. Portanto, ele diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Ele está falando aqui de uma nova relação com Cristo. Primeiro, busquem. E o que significa busquem ou buscai? Buscai significa que as escolhas do dia a dia, elas levam em consideração Cristo. É Ele que eu busco. O que você busca? O que você busca? Pensa nisso. O que Paulo está dizendo é que todas as nossas buscas, enfim, elas vão desembocar em Cristo. É Cristo que eu quero. É Ele que eu busco, Ele é o meu desejo. Eu posso querer muitas coisas, posso estar com fome, eu posso querer vestir uma roupa, eu posso querer tomar um banho, eu posso querer trabalhar, posso querer ganhar dinheiro, mas em última análise, aquilo que eu desejo é Cristo. Ele passa a ser o desejo da minha alma. E esse desejo me domina. Ele suprime todos os outros desejos. Ele cobre os meus olhos para que não vejam outras coisas e só queira aquilo, Cristo. E você só quer Cristo. Cristo passa a ser aquilo que eu busco, aquilo que eu amo. Eu quero viver com Ele e andar com Ele. Segundo, Paulo fala de renovar a mente.
que significa renovar a mente? Significa exatamente viver uma relação com Cristo, onde você começa a ser transformado em sua própria mente. A mente é um campo de batalha que a gente precisa proteger. Você não pode ter uma mente suja e assim mesmo crescer espiritualmente. É lógico que muitas coisas vão passar pela nossa mente todos os dias, mas um cristão sempre vai levar em consideração que o campo de batalha da sua mente, no campo de batalha de sua mente, é Cristo quem tem que vencer. E no final, Cristo vence. Paulo diz isso no verso 2, pensai nas coisas lá do alto. E isso tem a ver com a nossa relação com Cristo. Eu começo a pensar nele. De repente ele domina os meus pensamentos. E por fim, essa nova relação significa ter uma vida escondida com Cristo. O que significa ter uma vida escondida com Cristo? Paulo fala, quando Cristo, aliás, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo. Veja, nessa nova relação, a nossa vida está oculta com Cristo, escondida. Por que escondida? Porque escondida significa que a minha vida, então, é Cristo. Mas por que ela está escondida? O que Paulo está dizendo é que eu ainda não sei exatamente qual é a minha vida, porque Cristo ainda não se revelou. É como se eu tivesse que procurar algo. Eu tenho que procurar essa vida, porque ela está escondida e não está comigo, ela está com Cristo. Escondida com Cristo em Deus. Cristo, de fato, é a minha própria vida. É por isso que eu preciso buscá-la. Quem busca Cristo está buscando sua própria vida. Sua própria vida. Como se fosse um tesouro oculto. Aliás, a palavra tesouro oculto, os salmos gostam muito de usar essa expressão para falar da própria palavra de Deus. Aquele que ama a palavra de Deus como a tesouros ocultos. Cristo é como se fosse um tesouro oculto que nós buscamos, que nós queremos. Estamos sempre procurando. Parece que o mundo, ele tira esse brilho de nós em algum momento, a gente fica meio distraído com a vida, mas em algum momento vem aquela fome e a gente não sabe do quê. Aquela sede, e eu volto para Deus e digo, Senhor, eu quero algo do Senhor. E você quer o quê? Na verdade, você quer a tua própria vida. Você quer realmente a dinâmica interior, o que te mantém vivo, que te mantém em pé, aquilo que te dá força, sua própria energia interior, que é Cristo. Ele é a sua vida. O que você quer, na verdade, é uma vida que está escondida com Cristo, está com Ele. E é por isso que você a busca, porque ela está escondida. Tem que buscar, tem que ficar na palavra, na oração, tem que manter comunhão com Cristo, tem que pensar nas coisas dEle, porque é uma busca constante pela tua verdadeira vida, a vida que está escondida com Cristo. Então, de forma prática, o que devemos fazer? Primeiro, quando temos um relacionamento pessoal com Jesus, nós temos motivação e poder para operar mudanças positivas em nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Quem tem essa relação com Cristo pode operar mudanças positivas em sua vida. Não sei se você já se bateu com a necessidade de fazer mudanças e você mesmo não consegue fazer essas mudanças. Você busca, você clama, você ora, mas onde estão as mudanças? Aqueles mesmos velhos problemas, dificuldades, lutas, angústias, aquelas coisas que te destroem continuam lá. E você não consegue se livrar delas. Não tem condição de fazer mudanças positivas. Sabe por que não tem condição de fazer mudança positiva? Porque o centro da tua vida ainda é você. O centro da vida precisa ser Cristo. Ele tem que ser o centro. Quando Ele é o centro, você pode fazer mudança positiva. E aí sim, dá para começar a pensar em mudanças verdadeiras. Aquilo que destrói, aquilo que atrapalha, aquilo que te leva para baixo, aquilo que te leva à própria morte. Tudo isso o Senhor pode limpar e purificar de nossas vidas. Se você tem um contato verdadeiro e pessoal com Cristo, você tem condição de fazer essas mudanças. Em segundo lugar, se você mantém o olho fixo em Cristo como centro de sua vida, você começa a ver o mundo do ponto de vista dele. E sabe qual é o ponto de vista de Jesus? É o ponto de vista da eternidade. Eternidade. É assim que Jesus olha o mundo. Quando Jesus olha o mundo, Ele vê tudo num olhar só. O passado, o presente
e o futuro. E as coisas para Jesus estão sob essa perspectiva, a perspectiva da eternidade. E você começa a ver o mundo sob a perspectiva da eternidade. Não é esse momento que importa. Muito bem, eu estou com um problema, estou com uma dificuldade, estou brigando com alguém, estou com, né? Mas você de repente já não vê mais aquele momento específico. Você começa a ver esse momento do ponto de vista da eternidade. Bem, eu vivo este momento, mas esse momento não é a única coisa da minha vida. Esse é um momento, mas esse momento vai passar. E quando passar, o que vai acontecer? Eu acho que muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, é que a gente está preso naquele momento. Principalmente quando você está com dor. Quando está com dor, a gente é danado, né? Quando está com dor, a gente não consegue sair do momento da dor. E só consegue pensar numa coisa: a dor precisa passar. A nossa sociedade ela tem uma fixação pela ideia de que a dor precisa passar. Eu estou assistindo, estava até conversando com alguém essa semana sobre isso, uma série bacana que chama Essa Droga Pode Matar, uma série que está na Netflix, que fala sobre os remédios que curam a dor. Ele não faz nada sobre a ferida, não importa qual seja. É câncer, não sei qual é o problema, mas a dor passa. Pelo menos a dor vai passar. Inclusive a dor da alma, tristeza, angústia, melancolia, trauma, depressão, não importa o que seja, vai passar. E você toma a pílula e ela dá uma sensação de bem-estar. Isso é vendido na farmácia. Não é? E aí eu fico vendo as pessoas, né? Porque vão lá e tomam e viram um vício, na verdade. E aí eu fiquei me perguntando, mas que sociedade é essa? Quer dizer que não pode ter dor, não pode. Se você tiver dor, você tem o direito de não ter dor. Você chega no hospital, não importa o que o médico vai fazer, mas você não admite a ideia de que você tenha que passar dor. É uma ideia que há na humanidade de que não pode ter dor. Mas se você se machucar, não foi assim que Deus fez? Você bateu o martelo no dedo, não vai doer? Dói quanto tempo uma martelada no dedo? Uma martelada média, digamos assim. Vai 1 hora, 2, 5 horas? Dói até o fim do dia, depois fica uma dormência, não é assim ou não? É o caminho da dor. E não tem como lutar contra isso. Existe um remédio que faz a dor? Existe. Mas será que é realmente essa a ideia de Deus? Será que a gente deveria realmente evitar a dor a todo custo? Como se esse fosse o objetivo único da vida? Eu não posso ter dor. Eu tenho que viver uma vida sem dor. A dor tem um lugar na nossa vida, não é verdade? Ela é uma bênção em um certo sentido, porque ela informa nosso corpo que alguma coisa está errada e que você precisa tomar providências em relação àquilo. A dor é uma coisa quase abençoada nesse sentido. Se não fosse a dor, você ia morrer e nem ia saber do quê, não é verdade? A dor pode nos levar a uma ação. Se tem um problema no relacionamento, leva você a ficar triste, mas você, por causa da tristeza, pode fazer algo para consertar esse relacionamento, por exemplo. Eu estou brigando com a minha esposa, vou tomar antidepressivo. Você não tem que tomar antidepressivo, você tem que se acertar com ela. Não é meio óbvio isso ou não? Não parece óbvio? Me parece meio óbvio isso. Não, eu estou com um problema com o meu chefe, vou tomar o remédio lá. É isso mesmo, você tem que consertar teu problema. E é exatamente aqui que está a questão. Quando Cristo está em mim, eu começo a ver as coisas num sentido mais amplo. Eu começo a ver as coisas do ponto de vista da eternidade. Esse é um momento em que eu vivo, mas esse não é o único momento. Esse momento vai passar e outros momentos virão. E depois que esse momento passar, o que sobra? O que fica? Quando Cristo está em nós, nós começamos a ver o mundo sobre o ponto de vista da eternidade. Isso nos dá uma percepção totalmente nova da realidade. Você já não vê o mundo como o mundo o vê. Você ganha uma nova visão. Uma visão profética, para usar aqui um termo do Velho Testamento, né? E até paulino, inclusive. Uma visão profética, muito correto. E é isso mesmo. Você ganha a visão profética. A visão profética é a visão de Deus. Você vê o mundo com os olhos de Deus. É isso que o profeta fazia. Todo mundo falava que aquilo é isso. Mas o profeta chega e fala, não, isso não é isso. Eu vou dizer o que é isso. E ele dava o ponto de vista de Deus sobre aquilo. Irmãos, Cristo em nós nos dá o ponto de vista de Deus sobre a nossa própria vida. Essa informação é muito preciosa. E quando compreendemos que fomos ressuscitados com Cristo, nós vamos buscar uma vida nova. Principalmente uma vida de santidade. Muitas vezes o pecado que nos destrói,
O pecado que nós nos rendemos a ele é falta do conhecimento de que nós somos pessoas novas. Somos ressuscitados com Cristo, ressuscitados para uma vida nova. E por fim, se a nossa vida está escondida com Cristo, então, aonde eu encontrar a minha vida é um esconderijo. Eu gosto de pensar que a minha vida está num esconderijo, porque se eu encontrar ela, ela vai estar no esconderijo. E sabe o que acontece quando você chega no esconderijo? É que você fica no esconderijo. Não é assim? Se está no esconderijo, você tem que ir até o esconderijo para achar a tua vida. Você pode achar a tua vida? Pode. Ela está escondida com Cristo. E quando você chega em Cristo, é como se você chegasse a um lugar escondido. E por que escondido? Sabe qual é a beleza do lugar escondido? É porque aquele é um mistério que só pertence a você e Deus. É como se aquele lugar fosse algo que não está presente aos olhos do mundo. Aquele é uma particularidade minha, é algo meu, é um lugar secreto. Aliás, a gente gosta de cantar um hino que fala do lugar secreto, não é? Meu lugar secreto. Estar na presença de Deus é estar em um lugar secreto. Eu não posso dizer para vocês. Eu posso até falar da minha experiência, mas ela não tem nenhum sentido para vocês, porque é o meu lugar secreto. Vocês vão ter que encontrar o lugar de vocês, o lugar secreto de vocês. E qual é o lugar secreto de vocês? É o lugar onde vocês encontram a sua própria vida em Cristo. Quando encontramos Cristo, encontramos a nossa própria vida,